Olá pessoal, hoje eu vim falar para vocês quais são as diferenças entre PWA e Headless. Bom, para muita gente eu vejo que há essa confusão da diferença entre PWA e Headless. Ah, Às vezes pensam que é a mesma coisa, então eu vou explicar um pouco nesse vídeo como é que funciona o PWA e o Headless. Bom, ah, e o que significa primeiro, né? PWA significa Progressive Web App. Então, basicamente, é a sua aplicação web com os poderes de um aplicativo, por exemplo. Por exemplo, com push notifications, por exemplo, com mais acesso ao device, ao dispositivo, por exemplo, acesso a coisas que antes a web não tinha acesso ao seu dispositivo. Push notifications é um exemplo, que só os aplicativos tinham o direito de mostrar, a permissão de mostrar a notificação no seu celular, por exemplo. Agora a web consegue fazer isso também. Então consegue mostrar no desktop ou no celular, no tablet. Bom, então PWA significa Progressive Web App, e Headless, o que significa? Bom, Headless basicamente é sem cabeça, né? Headless, sem cabeça. Por que sem cabeça, né? Basicamente é porque o processamento, o core, o funcionamento da aplicação, a cabeça da aplicação fica separada do corpo. Então, basicamente é isso que significa headless. A definição, né, por cima. Então, bom, isso é o que significa e quais são as diferenças. Basicamente, um sistema que é headless não necessariamente é PWA. E PWA não necessariamente é headless. Se combina bem o sistema PWA com headless, porque normalmente abstraindo do, do, da, da head, né, da cabeça da aplicação, por exemplo, no Magento. Se eu abstrair o front para poder começar a utilizar, eu fiz um sistema headless e eu tenho a liberdade de mexer no front com outras tecnologias e aplicar mais fácil o que eu quiser, porque eu não tenho as limitações do sistema, e fazer do zero um sistema, o corpo da aplicação, né? Isso me dá a vantagem de poder aplicar PWA bem mais fácil. Então, na maioria das vezes, mas não que te impossibilita aplicar PWA numa aplicação que não seja headless. Então, por exemplo, hoje temos no mercado o PWA Studio, ou Vue Storefront, ou várias outras aplicações. Elas fazem o uso de headless e PWA. Então, elas aplicam PWA, depois de fazer o headless da aplicação, de separar o front. Por exemplo, o Vue Storefront usa Vue. Por exemplo, o PWA Studio usa React. Então, dessa maneira fazem o headless e depois aplicam PWA na aplicação no front, né, no corpo da aplicação. Mas também é possível aplicar na sua instalação Magento a arquitetura PWA, a funcionalidade PWA. Não precisa separar o que gera um custo maior, né? Separar o corpo da sua aplicação para poder fazer funcionar uma loja PWA. Então, muitos lojistas querem aplicar PWA e eles veem uma barreira para poder aplicar por conta do sistema headless. Eles pensam que tem que ser headless para poder aplicar. E não precisa ser headless. Tem até muitos módulos que já aplicam PWA no tema Luma. Então, basicamente, para uma loja CPWA, você vai complementando ela com as funcionalidades. Como, por exemplo, usando o arquivo manifest, que são arquivos para você poder fazer a marcação do seu, as configurações do seu app para poder ser instalável, por exemplo, para poder depois fazer push notifications. Se você não quiser usar todas as funcionalidades, não quiser usar, por exemplo, push notifications, só quiser fazer o sistema de instalação para instalar na tela inicial do seu celular, você pode. Não precisa ser offline para poder mostrar a tela de instalação, o botão de instalação, por exemplo. Então, muita gente acha que tem que aplicar tudo para poder funcionar. Se aplicar parcialmente não é PWA, não funciona. Eu recomendo, né, ir aplicando conforme vai. Então, por exemplo, é melhor você ter um sistema de instalação do que não ter. Se fizer sentido para sua loja, é claro. Mas, por exemplo, é melhor você ter uma integração customizando, por exemplo, a cor de cima do browser. Quando você começa a acessar, você vê aquela customização, uma cor diferente em cima do browser no Android, quando vai navegar pelo Chrome, né? Isso é uma customização que começou com PWA. Então é algo muito simples, é só uma tag, é a mesma coisa que fazer a validação de um Analytics, é só você colocar uma tag no header e mudar a cor.
Então, é algo que aumenta a user experience, né, a experiência do usuário, e é algo simples, é algo muito simples, uma linha estática ainda, e que faz já uma diferença, que muda a experiência do usuário, né? Bom, então, resumindo, né, eu recomendo ir aplicando, pode começar aplicando com funcionalidades básicas, não precisa ser um sistema headless se você não quiser, e o headless, você às vezes tem a sua aplicação e não necessariamente se aplica PWA automaticamente quando aplica headless. Então. Bom, e quando usar? Basicamente, eu vejo a maioria assim, usando o sistema PWA como consequência do headless. Aplicou headless, já aproveita e coloca o PWA. Mas eu vejo que a melhor aplicação do headless é quando você tem um time maior e, por exemplo, você tem uma agência ou uma loja, por exemplo, que já tem bastante desenvolvedores internos. E você tem o seu time de front que mexe muito com o React. E você tem o seu time de back-end que entende bastante de Magento, por exemplo. Então, o time back-end se envolve bastante com a infra, com a criação de novas APIs, de portas para API, né, para poder ser consumida pelo front-end. E o time de front não precisa nem entender Magento, o core do Magento, ele precisa entender bem React. Então ele sabe bem React para poder consumir ou Vue ou qualquer outro sistema que ele queira usar no front. E consegue consumir. Então isso traz uma certa agilidade, porque enquanto um time está dedicado a uma coisa, o outro está em outra. Agora, quando, por exemplo, o time é pequeno, eu não recomendaria usar um sistema headless, porque você vai ter dois sistemas para cuidar. Então é melhor manter tudo como, por exemplo, um desenvolvedor full stack, mantendo com a loja usando inteiramente no Magento. Assim fica mais fácil e otimiza o seu fluxo de trabalho. Bom, e falando nesse fluxo de trabalho, né, quando seria o melhor momento para você fazer essa mudança, né, essa virada de chave, mudar para headless? Eu vejo que a partir do momento que você já esteja com a loja funcionando, já esteja com uma versão ou vai investir num projeto grande, né? Aí sim vale a pena investir quando você tem uma estratégia de mercado para poder ter essa agilidade na contratação, em poder, por exemplo, ter um engenheiro de software que já planejou como é que vai ficar, como vai ser distribuído tanto as responsabilidades quanto a arquitetura do software, onde vai ficar os microserviços, onde vai ficar o sistema, o corpo do headless, né? Do sistema headless e onde vai ficar a cabeça do sistema. Então, e onde vai ficar, por exemplo, se tiver um RP interno ou um integrador interno, onde vai ficar um sistema. Ele já planeja toda a arquitetura para algum engenheiro de software que consiga já entender esse sistema para poder proporcionar, né, essa agilidade através do sistema headless. Porque se for aplicar só por aplicar, isso a maioria das vezes dá errado. Eu já vi muitas empresas que aumentaram o custo achando que iriam reduzir usando headless. Então, bom, é isso. E quanto ao PWA, a maioria das empresas já pode começar a aplicar. Então, basicamente é você começar a aplicar por funções básicas, até chegar a um nível maior, né? Até que chega um momento que você vê que headless faz mais sentido. Você tem um time grande, está crescendo, a empresa você vê que vai fazer a virada para uma versão 2.0, por exemplo, vai refazer o sistema ou refazer para uma versão com uma estratégia diferente, o mesmo sistema, uma estratégia diferente, aí já faz, como o time já está grande, já faz sentido fazer um headless, aí já aplica uma versão de PWA mais robusta que tem mais funcionalidades, como por exemplo um sistema offline, que esse daí eu já vejo que é uma das últimas etapas do PWA, né? Que é quando tem, por exemplo, uma aplicação que roda parcialmente offline. Então, esse já é o último estágio. Muita gente vê esse como isso é PWA e outras coisas não são PWA, mas você pode rodar até no navegador e fazer aquela parte de inspecionar. Se você é desenvolvedor, você já conhece aquela parte de audit, que você consegue ver se é uma aplicação, por exemplo, está seguindo as boas práticas ou se é PWA ou não. Diretamente no Chrome você consegue ver. E por lá você consegue já validar o mínimo. Por exemplo, tem um arquivo manifest com JSON, tem, por exemplo, quais são as funcionalidades que tem lá validado, você já consegue verificar. Bom,
e se vale a pena. O último tópico, se vale a pena PWA e headless. Então, basicamente, pelo que eu vi, o uso de PWA nas lojas dos meus clientes é que já começou a fazer diferença até fazer bastante diferença quando tem mais funcionalidades aplicadas. Então, basicamente, quando começou, parecia que não fazia tanta diferença, aí foi aplicando uma funcionalidade, outra, aí colocou, por exemplo, offline só alguns arquivos, como um arquivo de JavaScript e CSS modificado via Service Workers. Algo pequeno, assim, começou a fazer essas modificações e isso começou a refletir positivamente no posicionamento do Google, na minha SEO dele, desses clientes, e também começou a aumentar o engajamento dos clientes, o tempo de permanência dentro da loja, isso foi legal também. E quanto ao sistema headless que já criamos, a maioria das vezes quando é aplicado, por dar essa flexibilidade e agilidade do time a desenvolver padrões independentes, isso também refletiu de uma maneira de nível arquitetura do software. E agilidade, por exemplo, na contratação de desenvolvedores. Então, em vez de contratar, por exemplo, um desenvolvedor Magento que tinha que entender a arquitetura, ficou mais fácil para o cliente ter desenvolvedores internos para fazer algumas coisas no front. E nós, como agência, manter isso, né, manter essa aplicação no escopo global e o desenvolvedor interno do cliente poder ter a agilidade de fazer coisas do dia a dia, fazer modificações e colocar uma aplicação, modificar a aplicação rapidamente. Então, dando agilidade para o cliente. Então, bom, basicamente é isso. Acredito que com isso você já consegue ter em mente quais são as diferenças de PWA e headless. Quando alguém falar para você, por exemplo, que vamos aplicar PWA e sugerir um sistema headless, você já consegue diferenciar e conseguir ver e mensurar quais das duas opções, se às vezes compensa para você colocar PWA ou headless. Bom, e é isso. Basicamente, esse foi o vídeo de hoje. Então, se você tiver novas sugestões de vídeo, novas sugestões sobre tópicos, são bem-vindas. E até a próxima. Tchau.